caríssimos sobreviventes em livros, espero que esteja tudo bem com vocês. O mito da caverna. Esse é um dos mais conhecidos textos, alegorias da filosofia ocidental e faz parte de um livro chamado A República, que foi escrito por volta do ano 380 antes da Era Comum, ou seja, antes da Era Cristã, por Platão, discípulo de Sócrates e um dos fundadores do pensamento filosófico ocidental. Platão defendia uma proposta de uma filosofia idealista em que o mundo real, o mundo em que vivemos, era apenas uma sombra do verdadeiro mundo das ideias, o mundo inteligível. E inteligência é o que está em falta hoje em dia. Tem muita inteligência artificial, mas e a inteligência humana? Então, o nosso dedinho de prosa é sobre um dos mais importantes textos, O Mito da Caverna, para provocar uma reflexão profunda sobre temas como a ignorância, a busca pela verdade e a natureza do conhecimento. E também uma grande oportunidade para jogarmos luz sobre o filósofo ateniense que fundou a Academia, a primeira instituição de ensino superior do Ocidente. Platão, cuja obra abrange motes que vão da política à ética e da metafísica à epistemologia, o estudo do conhecimento. Uma curiosidade, a maior parte de seus pensamentos e ideias aparecem na forma de diálogos com o mestre Sócrates, como protagonista de todos os seus textos e todos os seus pensamentos. E os pensamentos de todos nós aparecem como diálogos ou na palma da mão com o smartphone a nos comunicarmos ou nos conectarmos não com aqueles que estão presentes ali, naquele momento, lado a lado, mas fraternizarmos com aqueles que estão distantes. Por isso que eu estou de vermelho, para criar um alerta, acender a luz vermelha do comportamento moderno. Sobreviventes. Em linhas gerais, o mito da caverna fala sobre alguns prisioneiros acorrentados em uma caverna, onde vêm sombras, apenas sombras de objetos colocados atrás deles. E essas sombras são projetadas na parede, que representam o conhecimento superficial e limitado do mundo tangível, ou seja, do mundo que podemos tocar, presenciar, vivenciar. No dia em que um dos prisioneiros é libertado e conduzido ao mundo exterior, ele gradualmente consegue compreender que as sombras são o quê? Apenas reflexos de uma realidade verdadeira. De volta à caverna, ele tenta explicar a verdade aos demais prisioneiros. Porém, eles não acreditam e preferem ficar presos, acorrentados, parados, fixados à segurança de suas sombras conhecidas. Essa alegoria foi escrita quando havia uma enorme instabilidade política e cultural em Atenas, logo após a Guerra do Peloponeso, acontecida entre 431 a 404 antes da Era Comum ou antes de Cristo, que gerou várias e várias crises políticas, econômicas e morais. O fato de Platão ter testemunhado o fracasso da democracia ateniense, que condenou seu
pai do conhecimento, Sócrates, à morte, o influenciou profundamente em sua visão de um sistema de governo ideal que ele tece em A República, um diálogo que reflete sua crítica à ignorância, à manipulação dos cidadãos, vícios que ele via no governo ateniense de então. Um dos filósofos mais influentes da Grécia Antiga e, claro, por conseguinte do mundo ocidental, Platão nasceu em Atenas, ou possivelmente em Egina por volta de 428, mas também tem registros de 427 antes da Era Comum ou antes de Cristo, durante um período de florescimento cultural e político na Grécia. Nada mais interessante do que nascer esse fruto saborosíssimo da filosofia ocidental que tanto nos ensina e ensinou. Ou melhor, ensinou e continua a ensinar até hoje. Claro que ele continua a ensinar, cabe a nós aprendermos um pouco. De família aristocrática e muito influente, seu pai Ariston e sua mãe Perictione eram membros da altíssima nobreza ateniense. De forma que Platão tinha uma ascendência de importantes figuras políticas em sua família, como Solon, o famoso legislador de Atenas, de quem sua mãe descendia de um irmão, ou seja, era tio de Platão, Solon. Esses laços familiares foram os que lhes concederam um histórico de tradição e de engajamento cívico. Irmão de Glaucon, Adimanto e Potone, Platão também foi parente de Critias, um dos líderes dos 30 tiranos, um governo oligárquico que dominou Atenas por um breve momento, por um breve período, e que possivelmente influenciou sua vida e sua visão sobre os perigos de uma política mal conduzida. Com uma árvore genealógica frondosa como essa, esse fruto não poderia cair longe. Então, desde criança, Platão foi incentivado a estudar múltiplas disciplinas, como gramática, música, ginástica, retórica e filosofia. Ou seja, ele teve uma educação típica de um jovem ateniense de classe alta. Já adolescente, ele estudou com vários mestres, mas sempre apaixonado por filosofia. Então, aos 20 anos de idade, Platão conheceu Sócrates, que viria a ser o seu grande mentor, o seu mentor intelectual. Platão gostava das ideias e do método dialético de Sócrates, uma prática de questionamento e reflexão crítica que forjaram sua abordagem filosófica. Mas a morte de Sócrates em 399 a.C. entristeceu profundamente Platão, que passou a desconfiar da democracia ateniense e, por isso, a reivindicar alternativas para uma sociedade mais justa. Logo após o mundo se empobrecer pela ausência de Sócrates, Platão viajou para várias regiões do mundo grego, Egito e o sul da Itália. Durante esse tour, ele conheceu outras tradições filosóficas e religiosas, como o pitagorismo e o orfismo, crenças e práticas religiosas atribuídas ao poeta mítico Orfeu, que desceu ao mundo grego, Hades, para resgatar a sua esposa Eurídice e retornou de lá com ela. Todas essas visões influenciaram a sua própria percepção sobre a alma e o conhecimento.
Por volta de 387 a.C., Platão fundou a Academia, com A maiúsculo, lá na sua cidade natal, Atenas, a primeira universidade formal do Ocidente a oferecer estudos de filosofia, matemática, astronomia, ciências naturais e políticas. E foi na academia que Platão escreveu as suas obras mais famosas, entre elas A República, O Banquete, Fedro e Fédon, e treinou inúmeros discípulos, como Aristóteles, que seria outro filósofo muito importante para o Ocidente. Platão desenvolveu teorias importantes, como a teoria das ideias ou formas, que ele afirma que o mundo visível é apenas uma sombra do mundo real, o mundo das ideias, conceito que regeu grande influência na filosofia ocidental e constituiu base para questões sobre natureza da realidade e do conhecimento. Platão, para quem o papel do filósofo era transcender interesses pessoais em busca do bem comum, de um bem maior e também da sabedoria, faleceu em Atenas por volta de 348 ou 347 a.C., aos 80 anos de idade. De acordo com registros orais, Platão se foi em paz enquanto dormia. Seu legado, a academia, continuou a funcionar por séculos, mantendo a chama acesa da tradição filosófica que o filósofo havia estabelecido. Entre os séculos 5 e 6 a.C., quando Platão viveu e escreveu suas obras, Atenas vivia sob uma democracia direta, um sistema em que todos os cidadãos, e aqui devemos abrir um parênteses, pois democracia, que termo era esse? Pois só os homens atenienses adultos, estrangeiros não, que comiam fatia deste bolo. Só eles poderiam participar. Fecha o parênteses aqui. Só eles poderiam participar das decisões políticas tomadas. Do outro lado, da outra via, Platão passou a pensar diferente em relação a essa forma de governo que ele acreditava favorecer a ignorância e a manipulação, em vez da sabedoria e da justiça. Após a condenação de Sócrates, que foi julgado e executado sob a acusação de corromper a juventude e desrespeitar os deuses da cidade, Platão ficou muito mais atento e muito mais introspectivo em seus pensamentos. Além disso, Atenas foi devastada pela Guerra do Peloponeso e derrotada por Esparta. O espólio do conflito foi de grande instabilidade, pobreza e decadência moral, deixando marcas profundas na sociedade, provocando uma crise de valores. Para Platão, o renascimento da Fênix ateniense somente ocorreria a partir de uma sociedade ideal baseada, fundamentada na sabedoria e na virtude, administrada por filósofos reis. Após a derrota na Guerra do Peloponeso, foi instaurada em Atenas a breve oligarquia dos 30 tiranos, um regime opressor no qual seu parente Critias fazia parte. A nova ordem demonstrou para Platão os perigos de um governo injusto e imoral e que o equilíbrio da balança só existiria em uma sociedade ideal regida pela virtude e pela sabedoria. A República reflete a busca por uma ordem onde os governantes seriam os sábios, os mais sábios entre todos e moralmente ambíguos. Bem difícil isso aí. Bem difícil encontrar esses governantes
E mesmo com a crise política e moral espalhada pelos ventos atenienses, as sementes da busca por respostas encontraram terreno fértil para o florescimento da filosofia e também para o desenvolvimento de teorias sobre a natureza da justiça, da ética e do conhecimento. Nesse pomar, o trabalho de Platão propôs uma visão idealista e ordenada da realidade e da sociedade. E por falar em filosofia, ela começava a se consolidar como uma disciplina formal. Sócrates representava a figura do filósofo dedicado à verdade e à investigação ética e moral. Ao criar a academia, Platão visava promover a busca por um conhecimento que transcendesse as aparências, propondo que a realidade verdadeira era o mundo das ideias, ou das formas, como ele também gostava de mencionar, relatar, ensinar, e que só podia ser alcançado pela razão, pelo raciocínio e também pela contemplação filosófica. Durante as suas viagens, Platão conheceu o pitagorismo, cuja ênfase estava na matemática, na harmonia e na imortalidade da alma. O pitagorismo foi preponderante para reforçar sua crença. O conhecimento é transcendente, acessível apenas aos que se dedicam à filosofia e à reflexão. Sobreviventes, vocês devem estar a se perguntar agora: professor Renato, mas afinal, do que se trata este importante texto de Platão? Eu vos digo agora, o mito da caverna é uma alegoria que explora o caminho do ser humano do mundo da ignorância ao mundo do conhecimento e da verdade. No capítulo 1, A Caverna e os Prisioneiros, Platão descreve uma caverna onde as pessoas vivem aprisionadas, trancadas ali, naquele ambiente, desde o nascimento, acorrentadas de tal forma que só conseguem olhar para a parede à sua frente, sem conseguir ver a entrada da caverna e nem o que acontece por trás. Às costas dos prisioneiros há um muro e, além dele, uma fogueira. Entre a fogueira e o muro, pessoas passam carregando alguns objetos, cujas sombras são projetadas na parede. Para os prisioneiros, essas sombras constituem a única realidade que conhecem. Um mundo limitado. E qual é a metáfora por trás? O cenário descrito por Platão simboliza o estado de ignorância das pessoas, que consideram real apenas as sombras das coisas, sem enxergar a sua verdadeira natureza. E muitas pessoas ficam acorrentadas nesses mitos, nesses pensamentos que elas têm e trazem consigo, sem se abrir para outras formas de pensamento, outros olhares, ou até mesmo ideias diferentes das suas. No capítulo 2, As Sombras e a Ilusão da Realidade, os prisioneiros começam a observar as sombras na parede e, por nunca terem visto nada além disso, acreditam que são inteiramente a realidade. Eles nomeiam as sombras, interagem com elas e até formulam teorias sobre esses movimentos, sobre os movimentos das sombras. Mas tudo o que veem são apenas representações e reflexos das coisas reais, que estão fora do alcance visual. E qual é a metáfora deste capítulo 2? As sombras representam as ilusões
e as aparências que as pessoas confundem com a verdade. Olhem exatamente uma postagem de um Instagram, de um Facebook ou de outra rede social. Muitas pessoas têm como verdade absoluta aquela postagem de uma foto de alguém, e quantas informações depois nos aparecem, surgem sobre a verdade daquelas fotos. Platão, neste capítulo, deseja mostrar que o mundo sensível, o que vemos e tocamos, é apenas uma sombra do mundo das ideias, a realidade verdadeira e imutável. No capítulo 3º, a libertação dos prisioneiros, Platão narra quando um dos prisioneiros é libertado e forçado a olhar para trás. Ele vê a fogueira e os objetos e as sombras na parede. O rapaz sente dor nos olhos e prefere voltar às sombras, pois a luz da fogueira é muito intensa e ele ainda está acostumado à escuridão. Mas pouco a pouco ele se habitua à luz e percebe que as sombras que antes considerava reais são apenas reflexos de algo mais concreto. E a metáfora por trás? Esse processo de libertação representa a busca pelo conhecimento. Observem. Cérebro pequenininho e o desconforto inicial ao descobrir a verdade. Ao começar a questionar as crenças e ver além das aparências, o indivíduo experimenta dor e resistência, pois confronta suas ideias preconcebidas. E é neste momento que ele sai de sua zona de conforto e passa a perceber que aquelas ideias pré-concebidas ou os pré-conceitos, na realidade, despencam, desmoronam. No penúltimo capítulo, a ascensão ao mundo exterior, o prisioneiro, então, é levado para fora da caverna. Então, vocês já sabem, ele fica ofuscado pela luz solar e sente enormes dificuldades para enxergar. Gradativamente, o rapaz consegue ver, claro, todas as coisas ao seu redor. Primeiro, as sombras e os reflexos na água. Depois, os objetos e, finalmente, o próprio sol. Então, ele compreende que o sol é a fonte da luz. É a fonte de luz que torna tudo visível e que permite a existência e o conhecimento de todas as coisas, do mundo ao seu redor. E a metáfora? A saída da caverna simboliza o processo de ascensão intelectual, ampliação da mente e também, sem dúvida alguma, do próprio lado espiritual, que o indivíduo vai além do mundo sensível e alcança o conhecimento do mundo inteligível, onde residem as ideias puras. O sol representa o bem supremo, a fonte de verdade e de conhecimento. E o último capítulo, o retorno à caverna, após descobrir a verdadeira realidade, o prisioneiro sente empatia em seu coração, em sua alma. A evolução espiritual lhe trouxe essa verdadeira empatia, esse verdadeiro amor, a compaixão pelos que ainda estão presos, limitados à caverna. E ele decide voltar para compartilhar, para dividir, para passar todo o seu conhecimento adquirido anteriormente. Mas na caverna, vejam só, o que vocês acreditam que ele encontrou? Ele encontra a resistência e a incompreensão por parte de seus ex-colegas. Seus olhos, já acostumados com a luz do mundo exterior, têm dificuldade para enxergar na escuridão da caverna.
o que faz os outros prisioneiros pensarem que sua jornada o deixou cego. E assim, o rejeitam, o expulsam da caverna, o ridicularizam suas ideias e até, pasmem só agora, ameaçam sua vida. E a última metáfora de Platão é que o retorno à caverna representa o desafio do filósofo. Em tempos atuais, dos professores. E esse desafio é o desafio de transmitir o seu conhecimento ao mundo. Os que vivem na ignorância tendem a resistir e a rejeitar as novas ideias, os reacionários. E essas pessoas preferem permanecer no conforto, ou na sua zona de conforto, de suas ilusões. Platão ensina a todos nós que a busca pela verdade é muitas vezes solitária e que o filósofo pode enfrentar a oposição ao tentar trazer luz às pessoas. E é isso. Quando estamos a estudar, estamos no momento de solidão. Quando estamos a pesquisar, estamos no momento de solidão. Nós conosco. Exatamente isso. E a figura do filósofo, a figura do professor, o que é? Apenas um monitor para os alunos. É aquele que vai tutoriar todos os alunos. Pressupõe-se que quando um aluno chega em uma sala de aula, neste caso na educação, ele já tenha estudado a matéria que será pauta de uma aula de um professor. Essa é a dinâmica verdadeira de uma sala de aula. E não o professor a ensinar como se ele estivesse calcando ideias na cabeça de um aluno, seja de qualquer disciplina. Não precisa ser só a filosófica, e claro que não é. Mas o aluno já deveria ter chegado com o ponto futuro a ser debatido pelo professor em sala de aula para que se criem realmente alunos protagonistas. Essa é a ideia de Platão. Sobreviventes. Uma das metáforas mais conhecidas para ilustrar a diferença entre o mundo sensível, aquele que percebemos através dos nossos sentidos, e o mundo inteligível, acessível através do pensamento e da razão, racionalidade, o mito da caverna é um símbolo perfeito do conhecimento filosófico. E esse mito apresenta linguagem simples para ilustrar um conceito abstrato muito complexo sobre a condição humana. A caverna representa um mundo físico em que as pessoas estão presas à ilusão, limitadas à ilusão. O mito influenciou diretamente filósofos como Descartes, Kant e Nietzsche, e inspirou também escolas do pensamento como o existencialismo, que busca entender a condição humana frente às ilusões da vida moderna. Olha que interessante. Olha esse link. Preste atenção nesse link. A alegoria da caverna faz parte da teoria das ideias fundamental na filosofia platônica. Defende que o conhecimento verdadeiro não vem dos sentidos, mas da razão, e que o mundo que vemos é apenas uma sombra da realidade verdadeira, onde residem as formas puras. Assim, no campo da educação, o mito ilustra a importância do aprendizado e a necessidade incessante da busca pelo conhecimento. Muitos professores mundo afora que usam a metáfora da caverna para ensinar que só e somente, e tão somente, apenas ela, a educação, é a válvula que liberta e transforma um indivíduo. Consideram o mito uma das primeiras discussões sobre epistemologia, ou seja, a teoria do conhecimento, e também da ontologia, que é a natureza do ser.
Platão propõe questões essenciais, fulcrais, sobre o que é real e o papel da mente humana em compreender a realidade na qual estamos inseridos. E se vocês acreditam que estamos longe do mito da caverna no mundo moderno, ou mesmo no mundo pop, vamos dizer dessa forma, muitas produções cinematográficas recorrem ao mito da caverna como inspiração para seus filmes, como a franquia de filmes Matrix, de 1999, o Show de Truman, de 1998, que é sobre um cenário montado para um programa de televisão, uma ilusão fabricada para o entretenimento do público. Esse tipo de programa lembra algum para vocês? Os reality shows e principalmente aquele chamado BBB. O interessantíssimo A Vila, de 2004, com Joaquin Phoenix, sobre uma comunidade isolada do mundo externo, cujos moradores acreditam estarem protegidos de todos os perigos. Mas quando alguém descobre a verdade, essa pessoa experimenta um processo de libertação semelhante ao prisioneiro da caverna, ao prisioneiro do mito. Na literatura, merece relevo o clássico que vocês precisam de ler. E tem aqui um vídeo no canal sobre O Mundo de Sofia, do escritor norueguês Jostein Gaarder, sobre uma garota que aprende sobre o mito da caverna como parte de uma introdução à filosofia. E detalhe que ela tem apenas 14 anos. E ter 14 anos é também uma ilusão, porque já fomos criados 9 meses antes. Observem isso. E essa descoberta dela a conduz para o despertar da consciência filosófica e da compreensão de que a realidade pode ser diferente do que parece. E até, vocês têm ideia agora? Vocês têm ideia? E até em jogos de videogames, como BioShock e Portal, sobre manipulação e controle da realidade. E que transparece o mito da caverna. Meus amigos, Platão se preocupa em mostrar que o conhecimento verdadeiro não vem dos sentidos, mas sim da razão e da compreensão das ideias. A caverna e as redes sociais de hoje em dia simbolizam, ou no caso a caverna simboliza a ignorância e a prisão das ilusões. Vejam só, quantas pessoas comparam sua vida com a vida de outras pessoas que por vezes nem as conhecem. E se frustram quando fazem isso. Enquanto que o mundo exterior representa a iluminação e a verdade alcançada por meio do pensamento filosófico. A dificuldade em sair da caverna, ou das redes sociais, ou então dos smartphones, reflete o comodismo das pessoas em aceitar novas ideias que desafiam as suas crenças. Por isso que muitas pessoas brigam por coisas inúteis, tipo futebol e política. Não vai mudar a ideia do outro. Respeitem. E vamos tomar um refrigerante, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um vinho? Cada um com a sua opinião. E qual o problema? A filosofia, portanto, é o pomar frondoso para libertar a mente das ilusões e conduzi-la à verdade, ao bem com B maiúsculo e ao entendimento do que é eterno e perfeito. Ao longo dos séculos, a influência do mito se ampliou imensamente, desde a Idade Média até a filosofia moderna e contemporânea. O mito da caverna inspirou intelectuais e artistas em reflexões sobre a realidade, a verdade e a ignorância. Para o público em geral, essa alegoria tornou-se uma das histórias mais acessíveis
e simbólicas de Platão, sendo usada para explicar conceitos complexos de filosofia em termos muito simples e visuais. Devemos ter em mente em que, na época de Platão, aquele momento foi marcado por uma sociedade em transformação que enfrentava enormes desafios políticos e éticos. A República, ao refletir a visão crítica das falhas da democracia ateniense e uma tentativa de propor uma alternativa baseada na filosofia e no conhecimento, consolidou Platão como o pai da filosofia ocidental, cujas ideias ainda, vejam bem, ainda influenciam o pensamento moderno. O conceito de viver em uma caverna e acreditar em sombras como se fossem a realidade estão hermeticamente ligadas diretamente a, vocês têm ideia? Alienação e a importância de se buscar sempre o conhecimento. O mito da caverna também surge como uma metáfora para o debate sobre as redes sociais, a mídia e as bolhas de informação que aprisionam ou acorrentam as pessoas em suas próprias percepções ou achismos de realidade. Para os tempos atuais, é uma crítica sobre como as pessoas, prestem bem atenção agora, como as pessoas se deixam, elas se permitem prender em visões limitadas, influenciadas por interesses externos, algorítmicos, e de uma pseudo-necessidade, ou seja, uma falsa necessidade de anestesiar suas habilidades intelectuais para ficar literalmente bem na foto com os miguinhos, com os migos, com as migas. O mito da caverna é uma metáfora filosófica que há centenas de anos mostra como as pessoas tendem, muitas até sabem que algo não lhe é bom, mas insistem nisso, a ficar, a permanecer, a estabilizar-se na ignorância por comodidade. Medo de conhecer a verdade, medo de conhecer o novo, ou fugir da verdade, da realidade, para não ver a complexidade do meio em que vive, ou do meio em que está inserido, a complexidade da realidade. O escapismo dos fatos, por puro conformismo, mesmo quando o saber está à porta a bater. E como vemos, essa alegoria do mito da caverna é completamente atual ao comportamento humano contemporâneo, principalmente no que diz respeito ao uso exagerado das redes sociais, sejam por adultos ou por jovens, ou mais crítico mesmo, pelas crianças. E é interessante que, quando sugerimos às pessoas para diminuírem a frequência do acesso às redes sociais, da utilização das redes sociais, essas pessoas ficam furiosas conosco. Nós somos rejeitados porque muitos resistem a abandonar suas sombras e preferem mergulharem como avestruzes em suas verdades parciais ou ilusórias. Na sociedade atual, essa resistência pode ser vista nas bolhas de informações criadas pelas redes sociais. Muitas pessoas preferem consumir conteúdos que reforçam suas crenças, evitando qualquer questionamento ou qualquer informação que desafie sua visão de mundo ou seus conceitos pré-concebidos. Por isso, permanecem acorrentadas a uma versão, nem uma visão, mas uma versão limitada da realidade. As redes sociais amplificam esse fenômeno, funcionando como as paredes da caverna, nas quais algoritmos projetam sombras personalizadas na forma de notícias, entretenimento e opiniões,
priorizando não a verdade, mas um engajamento, criando dessa forma um ciclo venenosamente viciante em que as pessoas permanecem expostas a informações que as confortem ou entretê-las. Da mesma forma que os prisioneiros têm medo de abandonar a caverna por não conhecerem o mundo exterior, igualmente muitos usuários têm medo de romper com os padrões pré-estabelecidos e também romper com as opiniões dominantes nas redes sociais, fabricadas nas redes sociais. Porque eles têm medo, eles têm receio da rejeição ou do isolamento social. Na realidade, mais uma vez, eles querem ficar bem na foto com os migos ou com as migas. Comigo não. Assim como os prisioneiros preferem as sombras e não a verdade, atualmente nós podemos ver, testemunhar que pessoas preferem ler conteúdos rápidos e sensacionalistas, ou seja, informações superficiais, rejeitando um pensamento mais profundo. Nem que ele seja tão mais profundo assim, filosoficamente, imbricadamente, com labirintos filosóficos ou pensamentos muito herméticos. Não! Ou ainda, aceitam notícias que não condizem com a manchete topicalizada no feed do seu navegador. Reparem que muitas vezes as manchetes não condizem com a matéria quando fazemos acesso ao link. Em resumo, as pessoas se tornam a cada dia leitores de manchetes de sites de buscas, que muitas vezes não correspondem de fato ao fato da notícia. Sobreviventes, as pessoas estão ficando doentes por aceitarem, por permitirem o desperdício excessivo de tempo de suas próprias vidas nas redes sociais, que leva ao vício, à alienação e provocam sérios distúrbios ou seríssimos, eu diria seríssimos distúrbios e doenças mentais, cansaço mental, fadiga emocional, fadiga mental, por compararem suas vidas com as de outras pessoas e causarem a si mesmas frustrações. Todo esse cenário também pode ser entendido como uma forma de prisão. E vejam bem, uma forma de prisão autoimposta, na qual as pessoas aceitam e se conduzem a serem distraídas por estímulos contínuos, para dessa forma evitarem enfrentar questões mais importantes, mais significativas ou mais profundas em suas próprias vidas. Mas existe uma receita para sair dessa caverna digital. Como aprendemos com o mito, o caminho para sair da caverna digital exige muito esforço, autocrítica, a pessoa, como diria, cair a ficha e perceberem o que estão fazendo contra as suas próprias vidas. E assim, partirem em uma caminhada, em uma busca consciente pelo conhecimento. Por exemplo, tente, a partir de agora, praticar os seguintes passos. Consumo consciente de informação. Questione as fontes, diversifique opiniões, pesquise, busque conteúdos que desafiem crenças pré-estabelecidas, sejam de muito tempo ou de pouco tempo. Limitação do uso das redes. Reduza o tempo de uso para evitar a sua própria alienação e cultivar momentos
de reflexão desconectados. Eu, por exemplo, acesso poucas vezes algumas mídias sociais ou então sites, chats de conversas. Poucas vezes. Poucas vezes. Os meus amigos já sabem, mandam uma mensagem, mas não quer dizer que vou lê-la imediatamente. Eu tenho vida fora da internet. Eu tenho muitas coisas para fazer, sejam elas de diversão, ou de estudo, de contemplação da vida, ou de necessidades profissionais. Esse é um exemplo. Tanto é que quem me liga pelo WhatsApp, por exemplo, não vai conseguir falar comigo porque meu telefone fica desconectado do Wi-Fi. Da minha esposa é a mesma coisa. Da mesma forma. Quem quiser falar conosco tem que nos telefonar pelo telefone. Pelo aplicativo do telefone. E educação crítica. É importante desenvolver habilidades de análise para identificar manipulações ou distorções na comunicação digital de hoje em dia, principalmente. Meus amigos, vamos fazer um pequeno teste agora. Observe o mundo ao redor de vocês agora. Percebam os objetos que compõem o cenário de onde vocês estão. Procurem por algum enfeite, procurem por algum objeto que há muito tempo vocês não percebem, que vocês não contemplam, que vocês há muito tempo não admiram, não percebem que ele está ali, como um livro, uma estatueta, um candelabro. Sabe por que isso acontece? Porque vocês limitaram seus focos a uma tela de 5 polegadas. O mundo é bem maior do que uma tela de 5 polegadas, eu costumo dizer. Enquanto a sala é bem mais ampla, ela tem muito mais polegadas do que a pequena tela. Vocês perderam a visão sobre tudo o que é real para se auto-hipnotizarem nas imagens virtuais, que em poucas horas ou minutos, eu diria também em segundos, vocês perderam na velocidade dos feeds, ou porque simplesmente não se lembram mais delas. E quando eu digo aqui vocês, não significa vocês. Vocês que estão a me assistir agora. Mas façam um teste, façam esse teste com as pessoas que vocês conhecem. A geração, não a geração Z, mas a geração TikTok, não se concentra mais, não tem foco, não consegue prestar atenção mais do que 2 ou 3 minutos em uma sala de aula, por exemplo. Ou a ouvir uma música inteira, ou ver um filme, ou ler um livro. E o mais preocupante, acelera o áudio enviado por um amigo. Não é isso que acontece? As pessoas estão a permitir que seus cérebros fiquem em estágio de anestesia, condicionados a pouquíssimos minutos. Sabem de quê? De qualquer situação que estão a viver no limite da velocidade. Essas pessoas pareceram ter perdido o prazer de saborear momentos conforme o tempo natural. Segundo dados de diversos países, a preocupação com a saúde mental é propor ações e medidas emergenciais a fim de salvar vidas, uma vez que índices apontam para números cada vez mais elevados entre jovens, adultos e até idosos que cometem suicídio. Olhem, percebam que grave. A grande lição deixada por Platão através dos ensinamentos de O Mito da Caverna é, ainda que a verdade do mundo real possa ser desconfortável, e ela é, e o processo de alcançá-la seja árduo, no fim, ela
nos liberta, nos permitindo viver de forma mais plena e consciente e respeitosa, principalmente em relação aos ideais ou às ideias de outras pessoas. Na era das redes sociais, essa lição é ainda mais relevante do que nunca. E esse é o momento mais triste da história da humanidade. O mais triste momento da história da humanidade. Não sei se o início do fim, mas não me surpreenderia se fosse. Sobreviventes, esse foi o nosso dedinho de prosa sobre o filósofo Platão, que nos deixou um vastíssimo legado intelectual de textos, tecidos, escritos que abrangem retalhos temas como ética, metafísica, epistemologia, ontologia, política e estética. Suas ideias influenciaram e influenciam diretamente o desenvolvimento da filosofia ocidental e das ciências, sendo referido como o pai do idealismo filosófico, a contribuir para o debate filosófico por séculos e séculos de séculos. E seu atemporal e mais atual do que nunca, o seu famoso bordado literário, considerado um obelisco da literatura clássica grega e da filosofia, O Mito da Caverna. Uma perfeitíssima metáfora sobre a realidade e a realidade atual e a percepção humana que continua a influenciar, a inspirar várias áreas do conhecimento e do pensamento do homem e sua cultura até os dias de hoje. E que serve de grande alerta e por isso que estou de vermelho para as gerações de hoje, sejam de adultos, jovens ou adolescentes, crianças, enfim, de não nos prendermos nas cavernas digitais, pois o mundo é muito maior do que uma tela de 5 polegadas. Converse com quem está ao seu lado, ouça o que ele tem a dizer, troque uma ideia, faça acontecer, fale de suas ideias, converse com quem está ao seu lado e não somente com quem está distante, mas principalmente olhe para aquele que está ao seu lado. Não deixem o cérebro de pessoas que vocês amam, das pessoas que vocês amam, ficarem daquele tamanho. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!